Olá, meus queridos e amados irmãos, Pai do Senhor, estamos aqui no primeiro dia do ano de 2024, 1/1 de 2024, e já estou aqui na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Todo dia eu faço a leitura, não é? Todo dia eu faço a leitura da palavra. E hoje eu estou lendo Colossenses. Comecei a leitura desta carta de Paulo aos Colossenses. Estou lendo aqui na Bíblia AG, não é? Quem não conhece, é a Bíblia que foi anotada por Antônio Gilberto e editada pela CPAD. Então, eu estou lendo durante já há mais de um ano, eu estou lendo a Bíblia aqui por essa versão, é a versão corrigida, mais comentários do pastor Antônio Gilberto, uma Bíblia muito boa. Se você quer adquirir, né, é importante, não estou aqui fazendo propaganda de casa, mas levando a você o conhecimento. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é a 7ª carta de Paulo, que Paulo escreveu, e foi a 3ª carta que Paulo escreveu da prisão em Roma. Ele escreveu essa carta da prisão em Roma, escrevendo tanto para os colossenses como para os irmãos também de Laodiceia, não é? Essa seria uma carta ou uma epístola circular, não é, que iria passar pelas igrejas. E Paulo, então, ele escreve a carta aos colossenses, e essa carta deveria ser lida também na igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Mas o que me chamou a atenção para poder transmitir hoje para vocês que me seguem, que escutam as mensagens que nós passamos, pregamos, ensinamos, é Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 é algo que sempre me chamou muito a atenção. Eu estou aqui no momento do meu café, não é? Já tomei um cafezinho, comi aqui um pedacinho de pão e olhando aqui, eu tenho as minhas canetas, que eu faço as minhas anotações, não é? Minhas canetinhas aqui, ó, essas canetinhas, onde eu vou, elas estão comigo, viu? Sempre fazendo as anotações de várias cores na Bíblia para dar aquele toque mais atrativo daquele versículo que eu quis salientar para depois também ser lido, não é? Muito bem. Então, Colossenses capítulo número 2 diz assim: porque quero que saibais, Paulo dizendo aos irmãos de Colossos, quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Esse combate que Paulo está dizendo aqui é oração. Quando ele fala grande combate que eu tenho por vós, é Paulo orando, viu? É Paulo orando. Então, aqui nos fala da oração de Paulo pelas igrejas. Paulo era um homem comprometido em orar pelas igrejas pelas quais ele passava, viu? Ele passava. Muito bem. E ele diz: quero que saibais, então, quão grande combate eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quer dizer, Paulo orava tanto pelos irmãos que ele conhecia, como ele orava também por irmãos que não conhecia, mas que ele sabia que estava naquela região de Laodiceia, de Colossos, e Paulo estava então orando por eles. Agora, o versículo 2 diz assim:
para que os seus corações sejam consolados. Primeira coisa que Paulo orava pedindo para a igreja, para os irmãos da igreja de Colossos: coração consolado. Coração consolado. Isso é muito importante, não é? Que oremos para que os nossos irmãos sejam consolados. Então, queridos, quando formos orar, vamos orar pedindo a Deus que Deus venha consolar os tristes, os angustiados, né? Aqueles irmãos que estão passando por provas, por lutas, que possamos estar orando para que os seus corações sejam consolados. Paulo disse, para que seus corações sejam consolados. Eu estou lendo Colossenses 2:2. Segunda coisa que Paulo orava: e estejam unidos em amor. Unidos em amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor une os crentes. Uma igreja sem amor é uma igreja desunida. Um povo sem amor, uma família sem amor, é uma família desunida. Então, quando não há amor, a desunião está presente. Mas quando tem o amor ele é um elo. O amor, ele é um vínculo que vincula um membro ao outro, porque há amor. Por que que eu estou perto de fulano? Por que que eu gosto de estar junto de cicrano? Por que que eu gosto da minha igreja, da minha congregação? É porque há amor. Quando se vê dizer, igrejas estão esvaziando, pouca gente nos cultos, poucas pessoas, porque o amor não está ardendo, o amor não está fluindo, e por isso que por isso mesmo que nós vemos igrejas se esvaziando. Quando há amor, a tendência é a igreja ir se enchendo e não esvaziando. Mas hoje nós estamos vendo muitas igrejas esvaziando, por mais que se façam movimentos e tal. Então Paulo está dizendo aqui, que sejais consolados, estejam unidos em amor. Agora que vem a parte, uma das importantíssimas do versículo, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Enriquecidos da plenitude. O que é plenitude? Primeiro, o que é enriquecido? Enriquecido é ficar rico, não é? É ficar rico. Enriquecido, que Paulo está dizendo aqui, é alguém que estava pobre e ele vai ficar rico, mas ele não está dizendo de riqueza material. Ele não está dizendo de dinheiro aqui, de ouro, de prata, de fazenda, de bois, não. Ele está dizendo aqui, enriquecidos da plenitude da inteligência. Que eu quero dizer para você que é uma riqueza que ninguém toma. O ladrão pode até roubar o teu relógio, o teu carro, o teu dinheiro, obrigar você a fazer um pix, mas eu quero ver ele roubar a tua inteligência. Paulo então está dizendo, para que sejais enriquecidos da plenitude da inteligência. Da plenitude da inteligência. Isso aqui, irmãos, é tremendo, tremendo, tremendo. Por quê? Me perdoe, meus amados irmãos, mas o que nós vemos hoje de cristãos, eu vou usar esse termo, que ele é um termo bem genérico, não é? O que nós temos hoje de cristãos, que se fosse chamar no sentido real mesmo, lógico, são quase débeis mentais espirituais. Pessoas com deficiência mental espiritual. Ele não consegue discernir nada do evangelho. O evangelho para ele é algo que ele entrou lá
puxado por outro, levado por alguma circunstância, mas ele não conseguiu discernir o evangelho. Então a sua inteligência é muito fraca, espiritualmente falando. Ele muitas vezes é uma pessoa na vida material muito inteligente, muitas vezes é professor, muitas vezes é advogado, muitas vezes é até doutor, né, da medicina, mas a inteligência espiritual dele é fraquíssima. E Paulo, ele está chamando aqui, está orando, dizendo, enriquecidos da plenitude da inteligência. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Agora, por que que Paulo queria e orava e combatia na oração para que os crentes de Colossos e os laodiceanos fossem enriquecidos da plenitude da inteligência? Por quê? Qual era a razão disso? Aí Paulo então nos diz: para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para todos que estão me ouvindo e todos que vão me ouvir. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém conhece a Cristo se não tiver o seu conhecimento espiritual enriquecido. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos fala coisas dignas de olharmos com muita atenção sobre o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a Cristo. Ele não conhece a Cristo. Ele está na igreja, mas ele não conhece Cristo. Ele fala de Cristo, ele fala do Evangelho, mas ele não conhece Cristo. Então, olha o que Paulo disse em Filipenses 3. Ele disse assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo. Filipenses 3,10, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Então veja bem, Paulo, ele está dizendo que ele deixa tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha conseguido para conhecer Jesus. Conhecer Jesus. O que nós estamos vendo hoje? Dentro dos templos, né, a igreja, nós que somos igreja. Quando eu falo igreja, entenda os irmãos que eu estou falando de nós. Não estou falando não estou falando de templo. Não. O templo é a casa onde os crentes se reúnem, não é? Onde a igreja de Deus, vamos colocar uma coisa assim, bem direitinho. O templo é o lugar onde a igreja de Deus se reúne, que somos nós, não é? Então veja bem, muita gente, ele está preso em coisas minúsculas, em questiúnculas, por isso as brigas, por isso as pelejas, por isso as desavenças dentro dos templos, não é? A briga por cargos, a briga por consagração, a briga por púlpito, a briga por patamares maiores, a briga por querer chegar na frente do outro, dizendo eu fui primeiro,
Tudo isto é falta do verdadeiro conhecimento de Jesus. Quem conhece a Cristo, ele não briga mais por isso. Não. Quem conhece a Cristo, que ele teve o seu conhecimento enriquecido com a plenitude da inteligência do Espírito Santo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. É ele que Paulo fala para nós em 1 Coríntios 1, 9, 10, que é o Espírito que revela, que mostra. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém mais faz isso. Só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar, não mostrar, dificilmente a pessoa vai ter um verdadeiro conhecimento de Cristo. E quando não se conhece a Cristo, essa pessoa, ele sempre vai viver num evangelho raso. Ele vai viver mais sendo um religioso, um denominacionalista, do que um verdadeiro servo de Deus. Ele vai defender a placa da igreja, ele vai defender projetos da denominação, mas ele não vai defender o evangelho de Cristo. Porque defender o evangelho de Cristo tem preço. Jesus disse assim: quem quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então tem um preço. Já para ser um religioso não tem. Pode ter um preço de uma roupa, como por exemplo, tem que vestir tal roupa, tem que usar tal calçado, tem que pentear o cabelo de tal modo, né? Tem religião para tudo. Mas seguir a Cristo é uma renúncia do eu. Seguir a Cristo é uma renúncia do homem velho, do homem pecador, não é? Então aí é muito difícil, é muito difícil. Então Paulo, ele está dizendo para nós que nós devemos procurar, orar, buscar a Deus, para que essa plenitude da inteligência, o Espírito Santo venha e nos capacite para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Por quê? Aí eu vou terminar fechando com o versículo 3, Colossenses 2, 3. Por que que eu preciso conhecer a Cristo? Aí você está dizendo, eu já sou crente. Não. Crente tem de montão. Eu estou dizendo quem conhece a Cristo. Porque conhecer a Cristo não é ser só crente. A Bíblia diz que os demônios também creem que estremecem. E olha que muitos demônios conhecem a Cristo. Você lembra daquele endemoniado gadareno, quando Jesus foi chegando, os demônios gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Demônio também conhece a Cristo. Mas esse conhecimento que nós vamos ter de Cristo é para, veja Paulo dizendo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus queridos irmãos, o Evangelho, ele é tão mais alto do que o que nós estamos vendo hoje. O Evangelho, ele é tão mais alto do que isto que está se passando hoje para a sociedade, que é o Evangelho. O Evangelho é tão grande, tão vasto, tão lato. O Evangelho, ele é tão poderoso, tão grandioso em amor. Paulo fala, quando ele fala do amor, ele fala de altura, de largura, de comprimento e de profundidade. O amor hoje está tão banalizado. Crente que chega na igreja não olha nem para o rosto do irmão.
quer nem saber quem está perto dele. Quantos que chegam na igreja e procuram saber aonde está aquele desafeto para ele não chegar perto? E o amor de Deus é o evangelho, é o conhecimento, é isto, é conhecer Cristo. Cristo em quem nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tesouros, riqueza. Mas não é a riqueza que o povo está correndo para a igreja para buscar, não. Eu vou lá buscar a minha bênção. Que buscar a bênção? A nossa bênção é Cristo. Essas coisas materiais, casa, carro, bens, dinheiro, posição, faculdade, fazendas, isso se adquire, isso o ateu tem. O ateu tem fazenda. O traficante tem iate. Deixa eu dizer para você, os homens ímpios são os que mais têm no mundo. Os mais ricos do mundo não são cristãos. Não, lógico, tem crente rico? Tem. Mas não são eles. Então não são esses tesouros que a Bíblia está dizendo. Conhecer a Cristo é o maior tesouro. Então para com esse negócio, eu vou para o culto buscar a minha bênção. Não. Você já tem, se você tem Cristo. Se você realmente tem a mente aberta pelo Espírito Santo, ele já te capacitou a ter conhecimento de Cristo. Mas não é, eu tenho, Jesus é o meu Salvador, amém. Só que isso ainda não é tudo, tem mais. Nele, Cristo, quando você chega, né? Vamos fazer aqui a analogia daqueles caçadores de botija de antigamente, né? Caçadores de botija, que eles sabiam, porque antigamente diz que o povo escondia dinheiro, ouro, prata, coisas preciosas em botija e enterrava. E aí alguém descobria, sabia onde estava e saía cavucando, cavando, muitas vezes era dentro de uma casa, com um piso passado por cima, ia cavando até encontrar a botija. Quando ele encontrava a botija, ele encontrou o tesouro. Só que ele teria que tirar a botija para fora. Teria que ir lá dentro, tirar o tesouro. É isso. Tem muita gente que encontra Cristo, mas ele não busca o tesouro que está em Cristo. Eu encontrei Cristo, é meu Salvador, glória a Deus, Jesus é o meu Salvador. Sim, e o tesouro? Mas quais são os tesouros escondidos em Cristo? Quais são esses tesouros que estão escondidos em Cristo, que Paulo fala, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Esses tesouros, irmãos, escondidos em Cristo, eles são tão profundos que eu não posso agora aqui, neste momento, falar, porém, eu quero ainda falar sobre eles em outras lives. Vou falar sobre esses tesouros. Mas eu quero só adiantar para você que o tesouro do amor, o tesouro do perdão, o tesouro do altruísmo, o tesouro da bondade, da fidelidade, tesouro da fé, tudo está em Cristo. E nós precisamos conhecer a Cristo, porque se eu não conheço a Cristo, eu ouvi falar de Jesus, é muito bom. Eu sou membro de tal igreja já há 30 anos. Quantas pessoas que estão há 30 anos numa igreja, ele não conhece ainda a Cristo? Ele conhece o pastor, ele conhece as regras da igreja, ele conhece os preceitos dos usos e costumes da igreja, ele é um religioso. Muitas vezes a irmã tem o cabelo longo, como manda o costume das igrejas, principalmente pentecostais, não é? O outro tem a barba grande, porque lá na igreja dele permite a barba. O outro tem o rosto liso, como o meu, porque a minha igreja diz que eu não devo usar barba, e por aí vai, né? Assim, cada igreja com seus costumes, e não vamos aqui tocar nisso. Mas conhecer ditames de igreja, costume de igreja, não é conhecer a Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, Jesus disse assim, aprendei de mim. Olha aí, o mestre é Cristo.
O mestre é Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou parando por aqui hoje, dessa nossa conversa, mas eu pretendo estar sempre pelas manhãs, trazendo aqui. Eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui em Colossenses. Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, é uma carta tremendamente poderosa, e eu quero trazer para os irmãos aqui, e lendo a Bíblia e conversando com vocês, falando sobre a grandeza, né? A grandeza dessa carta aos Colossenses, aonde nos revela com muita maestria. Paulo nos revela Cristo, nos revela a grandeza de Cristo, né? A grandeza de Cristo, o que é de fato Cristo. Esse Cristo que não é aquele pendurado na cruz, não é aquele do crucifixo. Tem até hoje crente usando crucifixo, né? Mas antigamente não podia usar, hoje estão usando já, mas tudo bem. Mas não é aquele Cristo que vem num crucifixozinho que você carrega, não. Ele é o cabedal, ele é aquele que nele está escondido todos os tesouros do conhecimento. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que passaram por aqui e aqueles que ainda vão estar assistindo esta live depois que ficar postado aqui. Então, muito obrigado, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu vou agora continuar tomando o meu cafezinho, viu? No dia 1º de janeiro de 2024. São 7h37 da manhã. Que Deus nos abençoe. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Deus abençoe.